vai ser uma profeta de Deus. Você vai ser uma profeta. Eu posso estar me referindo à profecia referente a chegar na pessoa e falar. Mas o chamado de Deus para com Maria Luísa pode ser outro tipo de profecia. Sabe um tipo de profecia diferente? Ter sonhos é um tipo de profecia. Ter sonhos é uma forma de profecia. Ter intenção de estar ajudando alguém em alguma carência financeira é uma profecia. Então, palavras que eu uso como analogia, elas são analogias e são compreendidas como analogias e continuarão sendo compreendidas como analogias. É tudo a intenção e o propósito da palavra. Deu para entender? Vamos lá. Continuando. Todo mundo acredita uma coisa. O que é a santificação? Compreendemos os termos santo e santidade. No hebraico, as palavras kadosh, santo, kadesh, santidade, significam a separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus. O termo é utilizado no Levítico a respeito da consagração dos sacerdotes em Êxodo 29:37, quando trata a respeito da consagração do altar. Também é utilizado no ato a consagração de um lugar, como ocorreu com o Monte Sinai. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus, que o qualifica para julgar os pecados. Por mais que a maioria das pessoas aqui na Terra tenha uma ideia do que significa a santidade ela não é um ponto de vista. Santidade é um fato. Eu posso ter um ponto de vista a respeito da cor ideal do meu carro. Eu posso ter um ponto de vista a respeito da forma ideal que eu utilizo a roupa social. Eu posso ter um ponto de vista a respeito da minha preferência de cor, da minha preferência de comida. Porém, a santidade não é algo que é ponto de vista. Você não pode ter o seu ponto de vista sobre santidade. Porque a santidade é factual. Porque a Bíblia é muito clara no referente à santidade. Você poderia repetir sobre a ativação da palavra que tem o nome de Espírito Santo? Vamos lá, vamos retornar. O Espírito Santo, ele é um tradutor. Ele é um tradutor. O papel dele é pegar o que você fala e traduzir em oração ao Deus. Você não tem o domínio das palavras gramaticalmente corretas. E aí você está orando. Aí você fala, Deus, deixa abrir daquela porta. Está errado, né? Mas ele entende. Porque ele sonda das suas intenções. Então aquela palavra é levada a Deus de forma correta e aquilo é ativado. Se eu faço uma analogia, a função de tradutor do Espírito Santo ela deixa de funcionar? Não. Mas a do inimigo, ele está sondando ao redor. Está. E ele pega no alto a palavra de mal, de maldição, e ele segura E agora fica deixa eu te perguntar. esperando Tá bom, deixa eu te a perguntar. hora de ativar. A Maria Luísa, o diabo ele tem poder para fazer com Maria Luísa aquilo que Maria Luísa não permitir que ele faça? Não. Não tem. Ele não tem poder. Não, Então, mas se fica alguém, as se palavras. alguém chegar, O âmbito espiritual. se alguém palavras de chegar, maldição. a palavra de maldição é uma palavra que é descarregada pelo meu coração, meu tempo contra você. É eu chegar em você e falar assim, você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo outro. Se você não der brecha, isso não pega em você. Você não der brecha, isso não pega em você. Eu posso te chamar de um monte de coisa, pode esculhambar, pegar teu passado, esfregar na tua cara, fazer um caos. Mas se você não der brecha, eu estou falando ao léu, ao vento. Não acontece nada. Você só sofre algum tipo de maldição se você der brecha. E agora entra o seguinte, vamos que eu não uso analogia nenhuma com Maria Luísa. E ela dá brecha e questão mal. Acontece? Mas, e eu não precisei falar nada. Porque o diabo, ele só faz com você aquilo que você dá brecha para acontecer. Assim como o Espírito Santo sonda os corações,
e entende que uma analogia é uma analogia e uma palavra lançada é uma palavra lançada. Não aconteceu nada. Eu tenho exemplo. Eu tenho muitos exemplos sobre isso. Mas a questão é porque, sei lá, eu não acho certo. Você não se sente confortável. É porque... Não é algo pessoal. É algo pessoal porque eu já passei por isso. E eu tenho muitas... Pode captar sua mãe. No meu âmbito espiritual, tem muitas palavras de maldição, onde espíritos malignos ficam vagando. E isso gera uma perseguição para a nossa alma, para o nosso espírito. Entendeu? O inimigo, ele persegue mesmo. Entendeu? O diabo. Ele aproveita de cada detalhe, até o imperceptível, para poder usar essa palavra para se realizar contra a pessoa. Pode até não ser o que realmente você falou, mas ele vai tentar alguma coisa. O diabo entendeu? faz alguma coisa Exatamente. contigo. Se você não permitir, Oi? você não permitir, você tiver uma vida de oração, Sim. uma vida entregue ao altar, o Não, diabo tem algum poder sobre você? não, mas a gente sofre. Sofre. Eu também sofro. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, Isso. de forma geral. O que significa derredor? Quanto menos palavras de maldição a gente tiver sobre nós, melhor ainda. O que significa derredor? Derredor, É. os anjos ao redor, derredor, Pronto, perfeito. por trás. O diabo ele precisa de alguma coisa para atuar em você. Se você der brecha, vamos lá, você deu brecha, você pecou, os anjos saíram. O diabo não precisa de nada. Sim, mas Jó Eu posso dar sabia Deus, eu posso dar diversas palavras. mas Deus permitiu, não permitiu? Deus permitiu Jó como um exemplo. É a mesma coisa da parábola. Deus pode entendeu? permitir que a palavra de maldição se realize para ver a fé da Eva. Vamos lá, isso que você falou foi um absurdo. É um abismo grande. Isso que você falou foi um absurdo. Que absurdo, fugir de todos os paradigmas aí. Pode E, acontecer assim, qualquer tipo de é um coisa, absurdo. gente. Vamos lá, ó, filhote, Palavras de preste maldição, atenção. Ó, filha, não pode, preste não é. atenção, preste É um atenção. absurdo, não Uma pode ser palavra usado de maldição, veja bem, palavra de maldição agora para encerrar. Isso aqui não vai ser utilizado Sim. como maldição, vai encerrar. Sim. Palavra de maldição é tudo aquilo que eu lanço para você com a intenção de pegar. Eu chego nela e falo bem assim, você não vai ser nada na sua vida. Isso aqui é uma palavra de maldição que eu estou lançando ali para pegar ela, porque é o que eu estou desejando. É a famosa oração contrária. Isso é uma palavra de maldição. Eu estou ali fazendo uma feitiçaria para ela. Agora, se eu uso uma analogia para um entendimento de classe comparando o A e o B, não é uma palavra de maldição, porque é uma questão analógica. Então use outra coisa. Não, eu vou continuar Da próxima usando vez isso. é isso. Existiu o diabo. O diabo vou continuar foi usando isso. Um Corolla viu pra... Vamos lá. O que é a santificação? No hebraico, as palavras kadosh, kadesh, santidade significam separação do que é comum ou impuro. E a consagração a Deus. O termo utilizado no Levítico a respeito da consagração dos sacerdotes em Êxodo trata a respeito da consagração do altar. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu no Monte Sinai. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus que qualifica para julgar pecados. Como a gente falou antes, questão de ponto de vista. Você pode ter ponto de vista sobre qualquer coisa, exceto sobre santidade. Se a Bíblia diz que tal coisa é errado, tal coisa é errado. E você não pode ter um ponto de vista diferente da Bíblia. Se a Bíblia diz que tal coisa não é errado, tal coisa não é errado. E você não pode ter um ponto de vista diferente da Bíblia, porque a gente não pode ter um ponto de vista pessoal sobre santidade. Eu não posso trazer as minhas concepções de santidade. Exemplo, tinha um camarada aqui dentro dessa igreja que ele pregava de altar, de púlpito, que ter televisão em casa era pecado. Os mais antigos daqui lembram isso. Já vi muito isso. Uma mulher Os mais antigos. Os mais antigos aqui da igreja lembram disso. Ele pregava piamente que ter televisão em casa era pecado. Ele falava, não, televisão em casa é pecado, lá em casa ninguém usa televisão por causa disso.
Mas ele tinha diversas outras lacunas na vida dele, que fazia com que ele não vivesse a santidade. Mas ele tinha um ponto de vista sobre a santidade, tinha uma coisa que a Bíblia não prega. Então assim, o que acontece? Por que vocês estão se deslocando para lá? Esse deslocamento é por quê? Vamos lá. Atenção. Ponto de vista. Quem tem pontos de vista distantes da santidade abre precedentes para outros problemas da santificação. Se você tem um alvo a atingir de santidade, você precisa entender que o seu alvo ali é aquele. Se você ficar mirando e inventando alvos diferentes para atingir, você não vai atingir o alvo que é o certo a ser atingido. Exemplo, eu não acho que é santo, Cecília, você usar essa cor de rosa. Não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Quando Cecília vai ver, eu faço um monte de coisa no microfone, mas estou querendo transformar em santo algo que não tem absolutamente nada a ver. Percebe? Como fica distante. Para que você seja santo, você precisa ver que Deus denomina onde é que tu é santo. Porque Ele é a santidade. Se você é dona da sua casa, na sua casa, o que é certo e errado ser feito lá dentro, é você que determina. Eu não posso entrar na sua casa e querer dizer o que é certo e o que é errado na sua casa. A mesma coisa acontece dentro da casa de Deus. Eu só posso dizer que algo é certo ou que algo é errado dentro da casa de Deus, se Ele diz também. Se Ele não fala, eu não posso querer bater o martelo e dizer que é. Eu não posso chegar para você e dizer o seguinte: olha, Cecília, eu não quero mais que você dentro da igreja use revista da EBD, porque eu acho isso correto. A casa não é minha. Quem tem que definir o padrão doutrinário de santificação dentro da igreja é o próprio Deus. Mas Deus não vai descer com a Bíblia para dizer o que é certo e o que é errado. Ele já deixou a própria Bíblia para a gente ler. E você entende o que é santo e o que não é santo lendo a Bíblia. Acontece que hoje em dia os crentes eles preferem muito mais abrir o YouTube e pegar uma interpretação pessoal do que abrir a Bíblia. Mais fácil para ele interpretar da forma que ele tiver a fim de interpretar. Ele pega a Bíblia ali, abre, desce, aí vê a passagem ali. Eu vi é isso, você falou aí, eu vi um vídeo de um camarada que pegou uma passagem ali do livro de o profeta que casou com uma prostituta. Oséias, o profeta que casou com uma prostituta. E está escrito ali na Bíblia: vai e pega uma mulher adúltera amada de teu amigo. E Não, adúltera. uma mulher adúltera. Ela adultera. Vai e pega a mulher. Seu amigo e A adúltera. mulher adultera. E adúltera. Aí o camarada, em vez dele ler, vai lá e pega uma mulher amada de teu amigo e adúltera, ele leu: vai lá e pega uma mulher amada de teu amigo e adultera. Aí o que foi que ele fez? Era pastor o camarada. O que foi que ele fez? Ele viu ali, descaradamente, né? Ele leu o texto, mostrou o texto para o camarada, o amigo dele, e o camarada é pior do que ele, acatou. Aí apareceu no vídeo o depoimento do camarada falando assim: não, se Deus mandou, né? Se Deus mandou, a gente tem que cumprir. Aí o repórter chegou com a Bíblia também e falou assim: mas aqui não tem uma cena, não está falando adúltera? Aí ele: não. Aí abriu a Bíblia, folheou, olhou. Mas assim, tem gente na igreja que faz isso. A gente acha isso horrível, mas tem gente na igreja que faz isso. Que pega um texto bíblico e interpreta da forma que quiser. Exemplo: Deus só quer o seu coração. A passagem bíblica em que Samuel está conversando com Deus, e Deus interpela Samuel e diz o seguinte: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração.
pessoal pega esta passagem, traz para si e compreende o seguinte: não, Deus não se importa com a sua aparência, Ele só se importa com o seu coração. E não é desse jeito que funciona. Deus se importa sim com a sua aparência. Deus, Ele exige de você santidade. Ele exige de você um comportamento santo. E a santidade é algo que se aplica à sua forma de se vestir também. Você não pode ser santo e se vestir como alguém profano, porque você não vai ser santo por completo. Não existe 90% santo, não existe 99,9% santo. Existe santo. É isso. Existe santo. É igual fala também, né? Deus é amor, mas nunca fala que Ele também é Justiça. E a justiça faz parte do amor de Deus. Beleza. A expressão primária do amor de Deus é a justiça dele. É uma das principais expressões de amor de Deus para com as pessoas. É a justiça dele. É acolhida. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus, as pessoas têm muito medo da justiça de Deus, porque elas querem condicionar a justiça de Deus à punição. Mas você precisa entender que a justiça de Deus, ela também está condicionada à bênção. Por exemplo, como assim? Se Cecília, ela vive nos meus caminhos, ela tem santidade, eu vou ser justo, eu vou abençoar ela. Isso é amor. Quando você ama seu filho, você é justo com ele. Ele erra, você pune, ele acerta, você, ó, parabéns. Isso é amor. Vamos lá. As leis de Deus sobre os pecados sexuais. Deuteronômio 22, 13 e 30 trata a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação da terra prometida, pois estavam cercados por povos que eram impuros. No Novo Testamento, em Colossenses, Paulo reconheceu a importância da pureza sexual. Tal pecado tem o poder de destruir pessoas e uma nação. Por isso, é tão combatido nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Um dos pecados que mais fere e maltrata a pureza da santificação é o pecado sexual. Lembrando que aqui não tem nenhuma criança. Vamos lá. O que mais destrói famílias? Na sua concepção? Quando você entra em um relacionamento, o que você mais teme hoje em dia é traição. O que o camarada mais tem medo, o que a moça mais tem medo ao entrar em um relacionamento é ser traído. Observe que é sempre batendo nisso. Vai fazer um discurso de amor e tem ali nas entrelinhas algo ali por baixo, assim. Tipo assim, eu te amo, você é a única que eu enxergo, meu único, eu não te trocaria por nada. E por quê? Porque hoje em dia a gente está acostumado a estar ambientado em um cenário em que as pessoas elas têm um valor irrisório. Em qualquer situação, qualquer oportunidade, as pessoas estão se traindo. Basta ter oportunidade. Porque camarada que bate no teu nunca seria capaz. Às vezes nunca recebeu uma oportunidade. Nunca teve uma oportunidade. Ó. E se tivesse a oportunidade e pensasse que ninguém nunca vai descobrir? Será? Foi igual você falou, que não precisa falar, mas Pensou? Já foi. É uma forma de pecado sexual que as pessoas não olham. O olho. E o olho é o pecado sexual. Que coisa estranha, né? O olho é o pecado sexual mais realizado do planeta. O olho. Como assim? Passou a mulher, a menina, o camarada comprometido. A mulher passou, não precisa nem ser comprometido. A mulher passou, o camarada. Então fica quieto. Então fica quieto. O quartel era como? Rapaz. Pecado sexual. Então o camarada ele não está cometendo a ação ali, o ato propriamente dito, mas ele está pensando. Quem já ouviu o ditado, os olhos são a porta da alma.
que o olho não vê, o coração não sente. Ditados esses que são aplicados a esse tipo de situação. O que é esse teu olho? Teu corpo, se teu olho te faz pecar, arranca. Tem muita coisa falando sobre o olho. E é um pecado sexual que é muito coletivo. O olhar, porque você nunca olha para algo que não te é atrativo. Se alguma coisa te atrai de alguma forma, você está olhando. E você, como ser racional, não é o tipo de ser que olha. Olha todo mundo para cá aqui agora. Vocês pensaram, calma, instantaneamente. Vocês olharam e o cérebro de vocês, instantaneamente, pensa, carro. Como é que funciona a luz baixa? Ponto do carro, os focos refletem na sua íris, ela capta a imagem sobe através do neurotransmissor no seu córtex frontal cerebral, que formula a mensagem na sua cabeça e envia de novo. Aí você vê, é um carro. Sabe quanto tempo leva isso aqui? 0,5 milésimos. Não é 1 milésimo não, é 0,5 milésimo. É muito rápido. Piscar de olho naquele é muito mais lento do que isso. Piscar um olho Não, é muito mais rápido. Então a velocidade de raciocínio do ser humano é muito rápido. Você olha para lá agora, instantaneamente, você sabe que a luz está lá. A luz bateu, voltou instantaneamente. Sabe quanto agora a velocidade da luz? Quem aqui sabe dizer qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Vaca. 300 mil quilômetros por segundo. Nada que isso seja assim, vai custar 300 mil quilômetros por segundo é um absurdo. 300 mil quilômetros por segundo é abuso. A Terra tem 13 mil quilômetros de ano. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros. Então quando você pega o seu olhar, é muito rápido. E a volta de Jesus é mais rápida ainda. Aí supomos que você olhou, pensou, pecou e Jesus voltou. Será que tem tempo de perdão? A santificação e a Septuaginta. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento. A raiz hebraica da origem à palavra santificação é traduzida na grande maioria das vezes pelo termo santo. De modo geral, os termos utilizados pelos autores bíblicos para se referirem à santidade têm como objetivo principal enfatizar o sentido de separação das práticas consideradas pecaminosas. Eles também apontam para a ideia de consagração e dedicação ao serviço do reino de Deus, tendo como parâmetro a justiça e a vontade de Deus. Vamos lá, para você ser santo, você tem uma obrigação, uma obrigatoriedade: seguir os mandamentos. Tem como ser santo e ir contra os mandamentos divinos? Tem como eu dizer que sou santo? Ah não, eu sou uma pessoa santificada, mas eu tenho diversos espaços para diversas coisas na minha vida. Então é isso. Possível. Então para que eu seja santo e separado, eu preciso ser 100%. Vamos lá. Aí azul, o azul vem, do outro lado azul. Do outro lado azul, aí Conclusão. Nesta lição, aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para o uso exclusivo de Deus. Você não pode determinar o que é certo e errado. Você não pode determinar o que é sagrado e o que é profano, porque essa determinação é algo que parte somente de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios: a inicial, no momento da conversão, e a contínua e progressiva durante a caminhada cristã. Se você é santo hoje, amanhã você pode deixar de ser. Basta você pecar. É por isso que a santificação é uma busca constante. Você precisa estar constantemente buscando a santificação. Porque o que é profano sempre vai tentar lhe atingir. Por isso você precisa se espiritual constantemente.